Fala galera, Ricardo da Ramper aqui para mais um conteúdo do Rampage. Obrigado aí por estarem acompanhando. A gente está aqui hoje com a Nath e com o Vini, líderes das áreas de CS e vendas, respectivamente, para falar sobre um assunto emblemático que é aí a fronteira entre vendas e CS. Lembrando que esse conteúdo ele faz parte do Rampage, que é um evento mais amplo, que traz vários conteúdos aí sobre vendas e as adjacências. E esse conteúdo específico, ele faz parte de um trio de conteúdos que fala sobre as adjacências diretas que a área de vendas faz, né? Então, a gente falou sobre a fronteira entre vendas e pré-vendas, entre vendas e marketing, agora a gente está falando da fronteira entre vendas e CS. Antes de entrar no conteúdo, eu vou pedir para cada um de nós se apresentar. Vou aproveitar que eu já estou com o microfone e falar de mim rapidinho. Se você está acompanhando a Rampage, provavelmente já não aguenta mais ouvir eu falar, mas vou pedir também para o pessoal falar brevemente sobre eles. Bom, eu sou um dos fundadores e o CEO aí da Ramper. Fiz um pouquinho do papel de cada um deles ali, do Vini durante um tempo e da Nath durante um tempo. Vou contar um pouco mais sobre isso na trajetória da evolução das áreas, mas tenho uma grande satisfação aí de ter conseguido passar o bastão para pessoas tão competentes e comprometidas como eles, que vão inclusive poder falar dos assuntos com mais propriedade do que eu. Então eu vou mais moderar ali, conduzir com eles, para eles trazerem a experiência do dia a dia. Vou pedir para eles se apresentarem também, começando por Nath e aí em seguida Vini. Valeu, Rick. Oi, gente. Espero que a gente consiga contribuir bastante com os conteúdos, enfim, ajudá-los a passar por essas transições que a gente realmente precisa e que elas serão constantes na nossa trajetória profissional. Então, eu sou Natália Tenguan, estou como gestora de CS e CX na Ramper. Estou há 2 anos e meio na Ramper, trilhando um pouquinho da minha carreira. Entrei como analista de CS e hoje à frente do time para fazer com que eles consigam também performar mais. E dividindo essa trajetória com o Vini Amâncio, que está me ajudando também a fazer toda essa construção. Vai lá, Vini. Ótimo, Nath, obrigado. Também obrigado pelo convite no evento, né, toda a organização. É sempre um prazer estar aqui e representar a Ramper. Ainda mais estando do lado de 2 pessoas que fazem parte do dia a dia, ajudam demais. Meu nome é Vinícius Amâncio, eu estou como gestor do time comercial hoje da Ramper. Entrei há um pouco mais de 3 anos aqui na Ramper. A empresa estava logo no começo, né, nos seus primeiros anos ali. Estou com um desafio recente aí, já há 1 ano, de coordenar esse time, que na minha opinião, mas sou suspeito de falar, é um time sensacional. E se você já ouviu algum outro conteúdo, já sabe, eu sou de uma cidade pequena de Minas Gerais, então eu amo pão de queijo, a gente chama de PDQ, e é isso, bora pro conteúdo, e valeu de novo pelo convite. Bora falar sobre esse assunto que é polêmico, né? Good e bad fit. Boa. Vamos nessa, desafiador aí, até pegando o disclaimer aí por conta do assunto, né? A Nath e o Vini, eles têm um decreto aí, eles têm que trabalhar a 500 metros de distância aí, então eles estão em lugares bem, por conta aí de precedentes que a gente teve. Não, brincadeiras à parte, a gente tem muito orgulho aí de saber que são áreas que trabalham bem em harmonia. Nem sempre foi assim, a gente sempre lidou com as coisas do jeitinho da Ramper de lidar, mas a gente já passou por muitos desafios, passa ainda, e a gente está bem longe de atingir perfeição, mas perfeição nem é algo que a gente busca muito dentro da Ramper, então a gente quer sempre melhorar continuamente, e acho que a gente superou muita coisa até aqui, a gente espera poder compartilhar um pouco dessa experiência. Eu vou contar um pouquinho da cronologia que nos traz até aqui. A Ramper, acho que muitos dos que estão acompanhando aí conhecem, foi uma empresa que começou em 2016, que lançou o produto em 2017 e ali
no começo da empresa, eu que fazia mais à frente de negócios, eu comentei, né, eu fiz um pouco do papel que o Vini e a Nath fizeram, tanto quando eles eram analistas, até mais recentemente, que eu fazia um pouco de chapéu dos gestores. Durante um tempo eu tive os dois chapéus, inclusive, bem desafiador. Mas eu fui ali o primeiro vendedor, e aí eu vendia, eu mesmo fazia o onboarding e atendia o cliente. Foi assim durante os 6 primeiros meses da operação. Aí a gente começou a montar primeiro o time de vendas, que os processos ali já estavam mais alicerçados. O Vini veio em uma das primeiras levas aí, como ele mesmo comentou. A gente começou também construindo o time de CS, e na medida que esses times eles eram pequenininhos, eu fui saindo da linha de frente ali, né, do atendimento direto com o cliente, e fui virando os gestores do time, né? Eu fui mais, digamos assim, um líder de revenue, né? A gente chama a área de CS junto com a área de vendas de revenue. Eu fui o líder de revenue durante um bom tempo, porque esses times individualmente tinham 4 ou 5 pessoas, eu ainda conseguia administrar o tempo para conseguir liderar, mas já deixando vários pratinhos caírem aí ao longo do tempo. E Nath e Vini, que já estavam comigo há um bom tempo e dominando o dia a dia como analistas e apresentando características de liderança e valores alinhados com o que a gente busca dentro da Humper. Eu iniciei com eles ao longo do ano passado. Foi uma jornada, não foi curta, não foi simples, não foi rápida, mas uma jornada bem interessante de começar a prepará-los de 3 a 6 meses antes mesmo, né, de eles começarem o processo. Depois de eles aceitarem o convite que eu fiz a eles e todo esse preparatório, a gente ter alinhado com o time, eles foram assumindo ali aos poucos, e eu também fui migrando aos poucos de líder dessas áreas, né, de vendas e de CS, para virar muito mais conselheiro deles dois. Então esse movimento a gente completou integralmente no começo do ano. Os timings são um pouco diferentes, mas eles quase conciliam. O Vini foi um pouquinho antes, o time de vendas já estava um pouquinho maior, então o Vini fez essa passagem um pouco antes, mas quase que logo atrás a gente fez um processo muito parecido também com o Nath, e também o meu papel foi se transformando, como eu comentei, de virar muito mais um conselheiro, e hoje esse movimento está completo há mais ou menos um ano. Estou muito mais como uma pessoa de confiança deles para ajudá-los a tomar boas decisões. Eu tenho um compromisso com eles de desenvolvimento deles na carreira deles como líder, mas já não estou mais tanto no dia a dia dessas operações de vendas de CS. Eles sabem mais do que ninguém que eu adoro aparecer nas calls, nas dailies deles, porque eu sou fascinado pela linha de frente, eu gosto da operação, eu gosto de me atualizar sobre o que acontece na Humper, ouvindo eles e ouvindo o time deles. Então eu gosto muito de estar lá presente. Eu acho que é uma forma de eu me conectar com os clientes, com o que está acontecendo. Eu concateno as informações que vêm de lá com o que está rolando no mercado, e isso certamente me ajuda a tomar melhores decisões para a Humper no meu dia a dia, que é um dos papéis meus, e também ajudá-los a entender um pouco mais aonde estão os gargalos de operação deles, aonde a gente precisa colocar uma atenção, mas como eu falei, muito mais como um conselheiro do que alguém atuante. Mas é isso, ao longo do tempo, se eu fosse resumir aqui, foi 2017 um ano onde eu era um componente da linha de frente. 2018 foi um ano que a gente escalou ambos os times, talvez de 1 a 2 pessoas que tinha em cada time, já para 5, 6 pessoas. 2019 foi um ano que esses times eles cresceram mais um pouquinho, e a gente começou o preparatório das lideranças. A gente tinha essa preferência
de desenvolver as pessoas dentro de casa, porque isso passa uma mensagem muito forte. Eu acho que ambos são aí provas vivas, são muito merecedores, já estão vencendo aí há cerca de um ano nas posições, escalaram o time muito além de até onde eu já tinha levado, né? Não só do ponto de vista de número de pessoas, mas também de resultados. Hoje os processos são muito mais maduros, tem muito mais ferramenta para a galera trabalhar, graças a o que eles fizeram. E ao longo desse ano, claro, né, veio uma pandemia no meio do caminho, algumas coisas mudaram, eles inclusive tiveram desafios certamente extras de liderar times remotos, de lidar com a pressão do momento, né, com N sentimentos ali que a gente foi vivenciando ao longo dessa pandemia, que ainda está rolando, né, até agora. Então, acho que para líderes recentes, altamente desafiados, me colocando nessa conta, porque eu também lido com desconhecido a todo tempo, foi um ano bem interessante, bem desafiador. E isso nos traz até aqui uma das coisas que a gente mais viveu ao longo desses últimos 2 anos, desde que eles começaram a assumir as áreas ali, foi de a gente começar a resolver os desafios que existem, né, na fronteira. A gente sofreu muito com isso no passado, principalmente quando eu vestia os 2 chapéus, porque é muito difícil, né? Eu brinco, eu já tinha comentado em outra call, hoje o meu papel é muito mais ser o fiel da balança, mas antes o time sempre tinha um sentimento de que eu tinha pesado para um lado, respectivamente, né? Então, se eu tomava uma decisão que favorecia vendas, CS falava, pô, o Ricardo gosta mais de vendas, né? Se eu tomava, e vice-versa, né? Então, isso nos levou a trazer um senso de prioridade até maior, de a gente ter lideranças independentes na área, e aí fica muito mais fácil de eu ajudá-los a desenvolver. Mas a gente até brinca aqui, né? Hoje eu faço muito mais a segunda ou terceira instância na Humper, e para 95% dos casos a própria Nath e o Vini já se conversam e resolvem ali com o time, que é o nosso jeito na Humper de resolver as coisas. Mas vou passar a bola para eles contarem um pouco dessa trajetória e um pouco do que eles visualizaram sob a ótica deles, da evolução das áreas e um pouco desse papel como gestores, o que nos traz até aqui para a gente entrar aí no assunto bad fit e good fit e todos os desafios que residem nessa fronteira entre vendas e CS. Quiser começar por você, Nath, contando um pouquinho sobre a área de CS e também sobre você? Claro, Rick. Estou há 2 anos e meio na Humper. Nesses 2 anos e meio pude fazer parte tanto de CS como analista e como líder da área. Depois eu fui para um desafio um pouquinho maior, que foi operações. Isso me deu uma bagagem muito grande de conseguir enxergar tanto CS e vendas em um mesmo patamar, e a gente conseguir conciliar as 2 áreas, né, trazendo para o centro muito do que o que a Humper precisava e não do que uma área ou outra precisava. E com isso que a gente já vinha crescendo com processos, se intensificou um pouquinho mais. Então, de tudo que aconteceu nesses 2 anos e meio, creio que a minha bagagem maior para conseguir hoje liderar o time e gerenciar o time de CS e também lidar com as fricções que tem entre vendas e CS foi essencial. Isso aconteceu devido à pandemia, a Humper também precisou se reinventar nesse meio tempo, mas que hoje a gente consegue respirar muito melhor, a gente não precisou diminuir time, a gente conseguiu passar por esses meses que para muitas empresas foi muito desafiador, precisou ter desligamento, precisaram se reestruturar. A Humper realmente se reestruturou, mas mantendo todos os membros. Logo que as coisas voltaram ao normal, né, passou aquela primeira onda, a gente conseguiu aumentar o time, tanto de CS/CX quanto o time de vendas, e tudo isso se deu devido à nossa organização, devido à nossa forma de deixar tudo ao centro e na transparência com todos os membros do time. Então, acho isso super importante, e foi justamente nessa transparência com esses processos
que a gente melhorou ainda mais a vida entre o time de CS e de vendas, que a gente vai falar um pouquinho mais. Conta pra gente um pouquinho, Vini, da sua trajetória dentro da Hamper. Boa. Acaba confundindo, né, minha trajetória com a trajetória do time de vendas, mas como o próprio Ricardo ele já deu algum pano de fundo, né, com relação a um pouco do histórico mesmo da área, eu entrei logo no começo, e logo no começo a gente respondia direto para o Ricardo, né, e falando um pouco de estrutura de comercial. Começaram com uma, depois 3 pessoas, e aí em 2018 foi o momento que a gente aumentou o time de vendas. E nesse momento de aumentar o time de vendas e o time de CS, como o próprio Ricardo falou, saindo de 1, 2 pessoas para 5 pessoas, 6 pessoas, algumas dificuldades ao longo do caminho a gente começou a enfrentar. Assim como no conteúdo, se você assistiu entre vendas e marketing, né, tiveram alguns momentos-chave para as áreas, a gente também pode trazer aqui também, né, um momento-chave que a gente teve, que a gente vai comentar também durante o nosso conteúdo, mas assim como vendas e marketing, houve um momento que a gente tirou o time de SDR, realocou essas pessoas, a gente automatizou o processo de qualificação, a gente teve um momento do nosso time interno onde a gente criou uma estrutura de pods, né? Então vendas e CS veio caminhando, todo mundo respondendo para o Ricardo, e ao longo do tempo a gente começou a perceber um princípio de início, e na época eu era vendedor, na época a Nath era CS, né? Então a gente estava no front ali, a gente começou a perceber um pouco de distanciamento entre as áreas, e como o próprio Ricardo comentou, ele era o chapéu do líder de ambas, então ser o peso da balança colocava ele nessa posição, né? E a gente trouxe uma estrutura de pods que nos ajudou nesse momento, eu acho que foi um dos principais turning points entre a área de vendas e CS, onde a gente basicamente unificou. Então, tinha um pré-vendas, que na época a gente tinha pré-vendas, tinha um pré-vendas, tinham 2 vendedores e 2 CS dentro de cada squad, de cada pod, e isso trouxe uma comunicação absurda, algo que a gente tinha perdido um pouco ao longo do tempo. Então, por estar sentado do lado do CS, que era o CS do meu squad, a conversa fluía de forma instantânea, né? Então, os clientes eram passados, as coisas eram alinhadas muito mais fácil, e deixou de serem times diferentes. Passou cada pode ser o mesmo time, né? Então, trazendo um pouco de visão de nós e não eu e eles, né? Nós e eles. Então, foi um turning point muito legal. Ajudou a gente durante um tempo, né? A gente ficou alguns meses. E chegou em algum momento que a gente viu que não fazia mais tanto sentido, que inclusive, pouco depois de a gente acabar com os pods, foi o momento que a gente resolveu fazer a migração da área de SDR para outras áreas da empresa, a gente tirar essa área de pré-vendas. Então acaba que quem assistiu o conteúdo de marketing, acaba que as coisas conversam, né, um pouco entre elas. E depois que a gente migrou e paramos com o pod, a gente tirou a nossa célula de pré-vendas, o nosso time de vendas continuou trabalhando ali, só que agora de forma diferente, né? O próprio vendedor recebia cada um dos leads, e o Ricardo tendo os chapéus ainda em si, isso que a gente acabou a gente acabou com a célula de SDR foi em abril do ano passado, 2019. Logo após, ainda vestindo os chapéus, ele começou a preparar eu e a Nath para poder assumirmos as áreas em si, porque estávamos em um momento que pedia uma liderança do meio, né, uma camada do meio entre Ricardo e operação, e aí veio um trabalho de agosto até janeiro, quando eu assumi a área de fato, de preparação e phase-out, que foi algo parcelado, né, não tem como simplesmente eu sair da área de vendas e não ter ninguém para substituir, né? Porque eu representava uma parcela da receita também que eu trazia como vendedor. Então trouxemos 2 pessoas, treinamos elas e em janeiro a gente conseguiu fazer o phase out. E aí um ponto importantíssimo que foi o turning point desse ano foi a pandemia, mas foi um momento que, óbvio, a pandemia em si foi uma grande lástima, né, para nós como sociedade. Muitas pessoas estão ainda morrendo. E nós aqui na Hamper foi um momento também de reestruturação e um momento de grande amadurecimento. O que vendas e CS não tinha de processo, né, Nath? A gente desenvolveu nesse momento que a gente foi obrigado a. O Ricardo brincou que a gente trabalha 500 metros de distância no mínimo, mas
não fisicamente, porque virtualmente a gente está próximo o tempo todo, a gente tem rituais também semanais que ajudam, principalmente num caso polêmico como alinhamento ou desalinhamento de venda, né? E aí, o vendedor fez uma venda não tão bem feita, e agora? Como é que a gente lida com isso? E aí a gente veio desenvolvendo isso também ao longo dos últimos meses, semanas. Tem muito para evoluir, mas a gente evoluiu bastante nesse sentido também. Acho que o Vini conseguiu dar um zoom interessante assim, sobre alguns eventos que aconteceram dentro desse período, que acho que vale aprofundar e ouvir um pouco mais da perspectiva de cada um deles. O que começou a acontecer na Hamper, né? Quando o time ele era muito pequenininho, aí eu estou falando de 2, 3 pessoas em cada área, estava todo mundo em uma mesma sala. O cliente passava na mão de um, de outro, estava todo mundo numa vibe tão grande de fazer a empresa acontecer, e todo mundo sentindo que estava empreendendo ali, desbravando, que a gente passava por cima de uma série de problemas que a gente tinha, digamos assim, o bom momento e a vibe da empresa mascarava um pouco os problemas reais que toda empresa tem. Num determinado ponto, acho que foi no meio de 18, a gente fez a contratação de mais um grupo de pessoas, entrou já mais umas 6 pessoas de uma vez, e aí o time mudou um pouco de figura, porque deixou de ser só aquelas 6 pessoas que já estavam ali, quase que desde a origem da empresa, fazendo acontecer, e veio gente de mercado, que já era de vendas, já era de CS de outras empresas, e veio e trouxe outros pontos de vista, o que é ótimo, mas muito rápido, algo que me assustou na época, me assustou porque era desconhecido para mim e certamente me preocupou, foi que a gente começou a enxergar sinais de silos, que é algo que desde cedo a gente tem na nossa cultura, assim, como um valor combater silos, né? O Vini comentou de combater a cultura de nós e eles, né? E quando a gente concebeu a Hamper, naturalmente a gente já, né, imaginava e gostaria que toda a equipe se enxergasse como uma unidade, né? O valor nosso, que a gente traduz isso tudo que eu estou falando, é em unidade, né? A gente se vê na Hamper como uma unidade. Cada pessoa tem a sua especialização e funções diferentes, mas no fim do dia nós somos uma unidade. Eu fiquei um pouco assustado de ver, porque começou um toma lá da cá, né? De, putz, esse cliente, ele é bad fit, o vendedor que atendeu não alinhou direito, ou não é o perfil que a gente costuma atender e tal. Eu acho que a gente fez algumas implantações dentro da Hamper que foram ao longo do tempo nos ajudando a entender melhor esses problemas e a lidar melhor com esse problema. Uma das primeiras medidas que a gente tomou foi a história de pod, que o Vini comentou, que realmente foi um marco na Hamper. Para quem não conhece o conceito de pod, é muito parecido com o conceito de squads que existem dentro de áreas de produtos ou outros formatos. Ele vem, acredito eu, do Blueprints for SaaS Sales Organizations, que, enfim, é um conceito de você agrupar o time entre pré-vendedores, vendedores e CS, não só para combater silos, mas para você ter times mais especializados. E quando a gente viu que, assim, pré-vendas estava para um lado, vendas estava para o outro, CS para o outro, essa turma já não estava mais almoçando junto e estava falando mal um do outro, a gente falou, gente, é muito cedo na Hamper para a gente lidar com esse tipo de problema, e nós não vamos, né, nós não vamos ir por esse caminho, nós vamos ter que combater. Como ainda era muito cedo para ter as lideranças individuais e eu liderava tudo, a minha abordagem mais prática foi, eu vou aumentar o nível de responsabilidade do próprio time com eles mesmos. Então, assim, se o CS está com um problema com o vendedor, é insustentável ficar escalando para mim. Isso acontecia a todo momento, eu virei um bombeiro ali, eu ficava o dia inteiro apagando os incêndios das fronteiras das áreas. E eu falei, vocês querem saber? Eu vou criar um processo aqui que força vocês a falarem mais uns com os outros, né? E aí a gente criou esse conceito de pod,
fisicamente mesmo, né, a gente colocou CS, vendedores e pré-vendedores em uma mesma bancada para trabalhar em grupos diferentes, e durante um tempo funcionou, fez sentido, a gente operou, não foi por pouco tempo, acho que foi por pelo menos 6 meses, mas eu acho que até mais do que eu, que estou trazendo a bola até aqui, o Vini e a Nath, que viveram o dia a dia das squads, dos pods, a gente chamava internamente de squad, tá? Mas o mercado conhece mais isso em vendas como pods. Eles viveram esse dia a dia e viram isso, né? A necessidade de criar, depois como foi o durante criar, e depois esse modelo também começou a entrar em colapso, né? A gente está sempre levantando a bandeira aqui de que as medidas adotadas em uma operação, em um organismo como vendas, elas são transitórias. E o que está funcionando hoje não vai funcionar necessariamente amanhã. E às vezes você cria algo novo, um método para resolver um problema muito grande ou eliminar um gargalo forte que você tem de operação hoje, aquilo resolve, mas depois de um tempo aquilo começa a mostrar outros efeitos colaterais, ou até mesmo um cansaço, porque a empresa evolui, né? O ticket aumenta, entra em novos mercados, as pessoas mudam, e aí aquilo começa a deixar de fazer sentido. Mas queria ouvir um pouco da ótica de vocês. O Vini comentou um pouco sobre pods. Nath, se você puder, eu vejo que você foi uma pessoa que levantou bastante a bandeira de pods, porque eu acho que naquela época, enquanto bad fit e good fit dentro da Humper era um negócio muito obscuro, você ali na pele do agente de CS sentia muito no seu dia a dia. Eu vejo que você foi uma pessoa que comprou ali a missão dos pods. Queria que você comentasse um pouco como que foi assim aquele período, o que você vê que foram vantagens e depois o que nos levou a acabar com o modelo. Legal. Quem gosta de fazer conta vai, eu acho que ligar os pontos que eu entrei na onda de 2018, e realmente era algo que existia muita fricção entre as equipes. Eu acho que pelo primeiro motivo nós estávamos em lugares separados, a gente sentava em salas diferentes, então sempre tinha as brincadeiras de a gente passou um cliente bad fit ou não tão fit assim. Para quem estava entrando na empresa, talvez era algo que soava estranho. Então, sempre tinha algumas fricções. E a forma como a gente encontrou de criar os pods, tá todo mundo ali junto, o CS vendo o que o vendedor estava vendendo, como ele estava falando, a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes o cliente fala que, não, o vendedor vendeu um sonho, e você está vendo que o vendedor não está vendendo aquilo, né? Que ele está realmente falando o que é real, o que a Humper entrega, enfim, o que a empresa está se propondo a fazer, e o cliente simplesmente dá uma viajada na hora que chega ali no CS, porque o CS vai ser o santo milagreiro ali, no nosso caso, da área de vendas dele, e não vai ser isso que vai acontecer. Então, a gente conseguiu ter um pouco mais de transparência com o time de vendas, com o time de SDR. Então, a gente via o que estava chegando para vendas, o que vendas estava vendendo. Eu ficava de frente para um dos vendedores, então a gente tinha brincadeira de dar um chutezinho ali embaixo, caso escorregasse alguma informação. O Vini Amâncio, por coincidência, a gente foi do mesmo squad, então isso hoje também eu acho que faz com que a gente tenha mais compreensão, mais transparência, porque a gente carrega isso do passado, de quando a gente estava ali junto, construindo, né, toda a trajetória. O Vini já era um membro já mais antigo da casa, então tinha muito que acrescentar para mim. Ensinou muito, a gente trocou muitas ideias, estressamos um pouco, rimos algumas vezes, choramos outras na varandinha do escritório, mas eu acho que isso é essencial para a gente chegar aonde a gente chegou e fazer todas essas mudanças nas áreas, né? A gente sabe exatamente as dores que os membros dos nossos times hoje reportam. A gente consegue se colocar no sapatinho deles porque era o que a gente estava vivendo naquela época.
Então, nada melhor do que nós hoje sermos os facilitadores deles e conseguir ajudar em todos os aspectos. E naquela época, tudo fazia sentido, porque a gente tinha, de fato, 2 squads iguais, com a quantidade de membros iguais. Conforme foi saindo pessoas, a gente precisou fazer algumas mudanças também internas do time. Passou a não se fazer necessário, mas a gente, mesmo sem os squads, a gente optou por ficar sentado nas mesmas posições. Então, nós não fizemos uma baia de CS, uma baia de vendas. A gente ficou exatamente como estava composto o squad, mesmo sem estar na formação dele, sem ter aquela responsabilidade do vendedor A só passa cliente para o CSB. Começou a ter uma rotatividade, mas nós estávamos todos ainda bem unidos, e aí acho que com toda a transparência que a gente sempre teve e a liberdade que a gente passou a ter com os membros, todo mundo começou a se sentir parte de um todo, ao invés de ser ou de vendas ou de CS. Acho que o Vini deve ter alguma coisinha para contribuir, que ele só está concordando. É isso. Acho que uma coisa que ficou de boa do pod foi exatamente isso, né? Apesar de a gente ter parado com os pods, a gente manteve as nossas posições ali, então ficou claro que os silos que estavam começando a acontecer antes, eles já não existiam mais, né? Essa barreira, ela foi rompida. E, por fim, acho que a gente começou, né, lidando com esses gargalos de vendas e marketing, né, principalmente sobre alinhamento de venda. Muito no começo, o próprio Ricardo lidando com os times eram pequenos. Quando veio uma leva de pessoas novas, a gente criou essa área de pods para poder auxiliar, né, na comunicação, principalmente. E aí, depois, no segundo momento, quando a gente tirou essa área, o Ricardo voltou a gerenciar os times, vestiu os chapéus, enfim, a nossa comunicação estava mais fluida, e o próximo passo natural foi ele desenvolver novas pessoas para as áreas, mas continuou essa cultura no time, até com novas pessoas chegando, elas absorvem isso, porque eu acho que cultura não é aquilo que está na parede, né? Aquilo que as pessoas trazem no dia a dia, principalmente quem já está no dia a dia. Então, um puta de um benefício, inclusive para esse assunto que tem a ver com o nosso webinar, né, de alinhamento ou desalinhamento de venda, foi algo essencial para a gente. Acho que foi um dos grandes turning points, com certeza, que a gente teve entre a área de vendas e CS. Total, acho que o grande ganho, e é um pouco da perspectiva que eu olho, foi ganhos de cultura. Primeiro porque quando a gente adotou a mudança, ficou claro para todo mundo do time, o time já não era mais muito pequeno, já devia estar umas 30 pessoas, ficou muito claro de que a Hamper é uma empresa que ela não convive muito tempo com um problema. Então a gente se incomoda, a gente diagnostica, a gente toma ações e muda, né? Então as pessoas que estão aqui, por exemplo, né, Nath e Vini viram a Hamper mudar algumas vezes, e é assim, vai mudar muitas vezes e tá. Então tudo isso conecta com os valores. Outra coisa, como o Vini falou, né, uma coisa tá na frase da parede ou tá no pitch do CEO, falar, não, aqui a gente opera como uma unidade, não tem a história de nós e eles e tal. E outra coisa, a galera vê na prática, todo mundo sair da zona de conforto e criar coisas que forçam o time a trabalhar realmente como uma unidade. E o que é muito interessante é que a gente usou os pods, digamos assim, para colocar um molde na equipe. Aquilo criou um jeito de trabalhar que, quando a gente tirou o molde dali, o que tinha de bom, que era a cultura, ficou. Então a comunicação que estava indo por um caminho errado, de vendas para cá e CS para lá, e essa galera tem uma tendência a quase que se odiar, hoje essa galera divide dia a dia e são amigos e trabalham super bem. E acho que uma das coisas que foi super importante desse período foi, da minha perspectiva, eu precisava encontrar no time as lideranças. Para mim foi super importante ver a abordagem que a Nath e o Vini tinham com relação aos assuntos. E aí não é que as outras pessoas não tinham, mas eles tinham uma maneira de trabalhar que me chamou a atenção e me motivou
a querer investir neles como líderes, que é assim, os problemas eles estouravam, né? Tem gente que acha assim, então colocou como pode resolveu, que nada, né? Colocou como pode resolveu caramba. As primeiras semanas foram infernais para mim, porque a galera detestou num primeiro momento o formato de pod, muita gente lutou contra como toda mudança. E ao mesmo tempo que tinham algumas pessoas que me traziam o problema e ainda evidenciavam o problema, eu falava, eu não preciso de gente assim trabalhando comigo, tudo bem, não é a pessoa, não estou fazendo juízo de valores aqui, mas tudo bem, a pessoa talvez ela não esteja feliz e tal, mas eu não preciso de gente que pega o problema e ao invés de ela catalisar aquele problema e devolver em algo melhor para a empresa, ela pega aquele problema, amplifica o problema e deixa ele solto em cima da mesa. Então, a Nath e o Vini tinham uma abordagem de que assim, eles não me traziam o problema e falavam, Rick, tô aí para você, resolve isso daí pra gente. Normalmente eles pegavam o problema, amadureciam o problema, pensavam um diagnóstico e já chegava para mim e falava, Rick, no meu pod aconteceu isso. E eu acho que a gente poderia tomar essas medidas, ou A ou B, o que você acha? E aí, eventualmente eu optava por uma das duas, ou eu colocava uma terceira opção, mas de algum jeito a gente debatia uma solução. E quando isso começou a acontecer com alguma frequência, não eram apenas os dois que faziam, mas eles faziam com uma frequência bastante alta, eu comecei a reparar de um jeito diferente de falar, opa, esse pessoal tem uma forma, eu acho que isso é fundamental para encontrar um bom profissional, seja para liderança ou não, de a pessoa ser um bom catalisador de problema, e quando eu digo bom catalisador não pegar o problema e devolver ele de uma forma melhor, ou deixar um problema de processo virar um problema de pessoas, que é o que acontece muito. Você precisa de pessoas no seu time que tenham a característica de pega o problema, catalisa e devolvo ele em forma de algo que é bom para a empresa, e ter encontrado isso neles foi uma das características que me motivou a investir mais aí e trouxe a gente aonde a gente está hoje. Eu queria trazer ainda sobre o assunto good fit e bad fit, ou vendas desalinhadas, que é um pouco... A gente em algum momento até decidiu mudar um pouco do nome, eu acho que é isso que eu quero explorar com vocês dois, porque assim, num determinado momento da empresa, fit virou uma lenda urbana, né? Um negócio folclórico, eu acho que isso é muito normal, né? E vira um negócio que fala, gente, a gente tá... Pô, parece que não tem uma reunião na Humper que a palavra fit não aparece 50 vezes, e a gente tá... Será que a gente não tá problematizando demais? O que é esse tal de fit que a gente fala? E o que determina que é good fit, bad fit? Gente, a gente vai ter que acabar com a subjetividade aqui, e a gente vai ter que definir o que é regra e o que é exceção, quando pode, senão vira papo de louco. Aqui a gente vai estar sempre um pouco dependendo do humor e das emoções das pessoas que estão lidando. Para um certo vendedor aquilo é fit, para o outro não é. Poxa, a gente nunca vai ter processo dessa forma, e em algum momento a gente decidiu pôr a bola no chão. É claro, não foi de um dia para o outro, não foi uma única ação, mas além desse movimento de pods, se vocês se lembram, coisas que a gente veio fazendo ao longo do tempo que foram ajudando a gente a tirar a subjetividade e principalmente a direcionar a própria equipe mesmo a se autoconsultar, né, para dar mais autonomia para a galera, porque é muito ruim para o gestor também ficar vetando, né? Tipo, chega o Vini como gestor de vendas e fala, não, para essa empresa você não pode vender porque isso é bad fit, mas isso não está em lugar nenhum. Ou a Nath chega e devolve um cliente para venda e fala, não, aqui em CS a gente conversou e a gente não vai atender porque isso não é fit para a gente. E a gente fala, puta, mas peraí, mas aonde que está escrito? Quer dizer, se é que tem que estar escrito, então, queria que vocês contassem um pouco alavancas que a gente foi mexendo ao longo do tempo, que vocês sentem que ajudou vocês e os times de vocês. Vai começar por você, Vini? Pode ser, por favor. Bom, animal demais e falando explicitamente sobre esse tema, né, de alinhamento de venda e recordando um pouco das alavancas que a gente foi puxando ao longo do tempo, não posso deixar de citar o momento que a gente tinha finalizado já os pods, a gente estava em momentos prestes a tirarmos a célula, realocarmos as pessoas da célula de pré-venda, de SDR,
a gente fez um estudo de análise de cohort, né? Então, basicamente, a gente entendeu que havia um Pareto, né, na nossa base de clientes, né? 20% representavam uma grande parte da receita, e os outros 80% a uma quantidade de 20%, mais ou menos, da nossa receita. Com base nesses dados, a gente começou a cruzar, né, por exemplo, segmento, porte das empresas, quais eram os tipos de cliente que faziam muito sentido para a gente. Então, nesse momento, que foi ano passado, né, no começo do ano passado, não é que resolveu aí, mas começou a ficar mais claro para a gente, e não só um papo de maluco, né, isso é fit, isso não é fit. Confesso que, desde que eu entrei na Humper, logo no começo, eu vejo esse problema com menos constância quanto eu vejo, talvez, em outras operações, assim. Nunca foi uma treta generalizada, assim, sabe? De vontade de vendedor sair aos murros e berros com o pessoal de pós-venda e vice-versa. Mas todo e qualquer desalinhamento, ele gera uma certa desgaste, né? Então, a gente gosta de evitar ao máximo. E quando a gente fez essa ação de olhar para a nossa base e, com base nela, entender o que a gente tinha de cohort ali, que foi como é que a gente chamou, né? Análise de cohort, que essa foi uma das primeiras ações que ajudou a gente, isso logo no começo do ano passado. Ainda não tínhamos liderança de vendas, ainda não tínhamos liderança de CS, mas isso começou a ajudar a gente com certeza. E aí, ano passado, a gente já tinha em mãos, né, essa análise de cohort, isso ajudava muito o vendedor a saber para quem priorizar, isso ajudava muito o CS, né, para poder entender qual era o tipo de cliente que ele estava lidando. E no começo do ano agora, né, pouco antes da pandemia, mas muito ali naquele timing, a gente entendeu que outra alavanca que a gente poderia acionar é ter planos diferentes para tipos de clientes diferentes, poder especializar o produto com base nos clientes, né, para poder um cliente que tem um certo tipo de necessidade, talvez ele não tenha tanto uma necessidade de um pós-venda, então um produto um pouco mais low touch, outro cliente que precisa mais, ele ir para o time de pós-venda, isso ajudou a gente também, e eu acho que good fit, bad fit não é simplesmente algo escrito em pedra, né, ou seja, esse lead aqui é um perfil A, não necessariamente ele vai ser o melhor cliente do mundo, né? Então, acho que outro crescimento de maturidade que foi desenvolvido entre as áreas é poder entender não só o perfil, porque ele é um perfil que dá uma nota para o cliente, mas não necessariamente esse é o critério que define se o cliente é um bom ou se a venda vai ser alinhada ou desalinhada, né? Tem critérios de educação do cliente, que no nosso caso pode ser, para você que está ouvindo, pode ser outros casos, mas para a gente importa muito se existem mais pessoas na área comercial, se a equipe é madura, se ela tem ferramentas e processos que já apoiam. Então, a gente olha hoje também esses outros critérios. E a alavanca que a gente acionou de especializar o produto ajudou a gente com certeza também, principalmente agora na parte da pandemia. Por quê? A gente não pode simplesmente falar, vamos parar de vender para esses 80% que fazem 20% da base, né, da receita, porque a gente ia abrir mão, obviamente, de uma galera que a gente trazia como cliente, porque a gente não simplesmente vamos trabalhar só com filé mignon. Então, ter noção dos tipos diferentes de leads que a gente tem ajudou a gente com certeza a tomar melhores decisões, e com certeza o que ajuda eu e Nath hoje nossas reuniões de alinhamento e desalinhamento também é um assunto em pauta. Qual que é o perfil do cliente, a gente destrinchar em cima dele, e se o plano correto foi vendido, porque a gente especializou o produto também para isso. E são duas coisas que eu me lembro, tá? Nath? Legal, Vini. Eu acho que a gente começou fazendo um estudo, e não tem como a gente só tomar como base no estudo. Depois, conforme foi passando o tempo, a gente foi aprimorando. O que saiu de uma análise de cohort, que nem o Vini comentou, depois teve um crivo de olhar e a gente mudou alguns perfis, porque a gente sabia ali que tinha alguns pontos cegos também só na análise de cohort. Depois o time ajudou a amadurecer esses perfis, amadurecer o que era a venda desalinhada ou o cliente desalinhado, né?
tem uma diferença bem grande, né, nesse caminho. Quando a gente fala de perfis, a gente está falando de venda, a gente está falando de empresa. Quando a gente está falando de cliente desalinhado, nós estamos falando do usuário, né? É aquela pessoa que, para o lado da Hamper, não entende a metodologia, não quer aplicar a metodologia, ou entende que o produto era de uma forma e é de outra, e acaba criando as fricções. Então, a gente tirou os termos fit, né, good fit ou bad fit, e a gente trouxe muito para a pauta da mesa o cliente desalinhado ou a venda desalinhada, né? E nisso tudo que o Vini falou, acho que tem duas ações que foram recentes, só que uma foi levando a outra, né? Logo depois que a gente começou a entender quais eram os clientes, a gente ficou muito na conversa, quantos clientes desalinhados a gente tem? Qual é essa proporção? Às vezes a gente fala de 5 clientes, soa que é muito, mas quando a gente vai ver na base é um percentual pequeno. Então, para a gente conseguir metrificar, para a gente conseguir ter noção de qual era o tamanho disso tudo, a gente partiu para uma versão A, que foi um formulário. E nesse formulário, a gente pedia para o CS colocar o que aconteceu, qual seria a solução, o que precisaria ter sido feito diferente, para ele também não só ficar na posição de reclamar, ele também dá ali alguma solução, o que ele faria. A gente aqui na Hamper tem a sorte de todos os nossos CS terem sido vendedores no passado, então eles também têm um pouquinho dessa sensibilidade, o que acaba ajudando, né? E depois a gente conseguiu aperfeiçoar isso, dando mais visibilidade para o time, porque no formulário ficava muito entre eu e o Vini, e depois a gente foi para o Trello, onde o time consegue ter uma visibilidade melhor, onde eles conseguem ver histórico, onde um consegue consultar o cliente do outro, então entender um pouquinho dos cenários, o que foi falado ali do time de vendas, qual diagnóstico foi dado. Então a gente continuou com a transparência que a gente tinha lá de pods, a gente se perdeu um pouquinho no meio do caminho quando a gente tirou de pods e a gente voltou para a estrutura comum, mas agora a gente voltou, né? Tem mais ou menos 2 meses que a gente está trabalhando dessa forma, ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente está ali em algo bem, bem transparente. Vini, o que você acha do lado do time de vendas? Você que toca mais ali a reunião com o time de vendas. Ótimo. Só para poder complementar o que a Nath falou, né? Tá pegando o gancho. Tocar falar sobre o elefante que está no meio da sala é complicado, né? Vamos ser sinceros, porque desde quando venda existe, algum cliente ou alguma venda, ela não vai ser alinhada, né? Isso acontece, passa. E isso é um big do elefante amarelo, branco, marrom no meio da sala. E uma coisa que a gente implementou junto com esses processos que a Nath trouxe, começou muito assim, a Nath trazia ali um ou outro cliente, e aí eu lidava direto com o vendedor. E aí a gente sentiu a necessidade, vamos fazer algo um pouco mais processual, né? Porque ficar só ali tratando talvez no individual, imagina, todo cliente desalinhado que porventura possa acontecer e a Nath traga para mim, eu trato só com o vendedor, é a alavancagem de só ele vai aprender com aquilo. Quando a gente consegue trazer isso e expor para o time, uma venda que está no pipeline de um outro vendedor que ele está prestes a fazer, ele já fala, aconteceu aquilo, deixa eu dar uns passos para trás e olhar com o cliente para não cometer o mesmo erro. Então, a gente aumenta essa alavancagem. Então, a gente trouxe um processo, os próprios CS traziam, o que a gente implantou em vendas foi a reunião do dia D, que é falar sobre só venda desalinhada. Então, não é um volume absurdo, não é a coisa, a gente vende muito aqui na Hamper, é uma operação de um volume alto, desalinhamentos são alguns, acontecem, mas tem um dia do mês para poder falar de vendas que aconteceram no mês anterior. Depois de feito isso, a gente compartilha e acho que traz visibilidade, porque CS participa em vendas também, e aí agora tem um próximo processo de como é que a gente une os dois, né, para poder trazer o feedback também para CS, mas pode comentar, Ricardo. Boa, acho que a gente chegou no X da questão que eu queria que vocês chegassem aqui, que eu acho que é onde a gente entrega algo realmente de prático, eu acho, para muita gente. Não que o que a gente tenha falado
até aqui, mas é claro que olhando a história em retrospectiva, parece que tudo que a gente fez fazia sentido e a gente sabia que ia acontecer daquele jeito, mas na época que a gente estava vivendo o problema, a gente não tinha a menor ideia se ia resolver ou não, né? A gente está falando aqui com o benefício da retrospectiva, mas tem uma passagem muito interessante, assim, uma bandeira que eu procuro levantar dentro da Humper e permear isso com os outros gestores, que assim, o que a gente tem que combater diariamente é que problemas de processos não virem problemas de pessoas, porque é muito estressante o trabalho de vendas e CS, porque essas pessoas elas passam pela mesma trilha várias vezes por dia. Se tem um espinho ali, né, eu falo de fio desencapado no processo, toda vez que a pessoa passa por ali, ela se machuca, fica um negócio muito ruim. E não é difícil de o CS, por exemplo, aqui, né, do CS que se frustra com algo que aconteceu, falar, se não fosse o vendedor ter fechado esse bad fit, eu não ia ter passado por esse estresse. E acho que são dois pontos. O primeiro as áreas elas precisam ter empatia uma com a outra. Então, nem sempre a gente resolve por processo. Tem muita gente, que eu resolvo antes? Eu começo por processo ou eu começo por pessoas? Acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que isolar os problemas e mostrar para as pessoas que, no fundo, elas não se odeiam como elas acham que elas se odeiam. Na verdade, elas têm tudo para se amar, são pessoas super do bem, estão jogando do mesmo lado do time, a gente não pode esquecer isso. Isso é criar empatia. Então, mostra para eles assim, gente, o problema está no processo. Deixa eu corrigir o processo, né? Então, a gente isola o processo, o problema de processo, mostra para as pessoas, tá vendo que se não fosse esse problema, vocês iam se dar bem, então não criem ódio um pelo outro, pelo contrário, criem empatia. Tipo, o vendedor não vendeu para esse cliente porque ele foi mal intencionado e falou, eu quero ferrar o CS. Na hora pareceu uma boa ideia, pareceu ser bom, vamos assumir a premissa aqui de que todo mundo quer o bem da empresa e ele vendeu, e depois ele viu que ele não deveria ter vendido ou qualquer coisa assim. E na camada de processo tem uma passagem muito interessante aqui, não vai dar para a gente aprofundar tanto ela, porque eu gostaria muito que eles falassem desse evento final, que quando a gente começou a fazer a migração da Nath para líder de pessoas no time de CS, a gente viu que o nosso time de CS estava tão capenga de processos que a gente brecou. A Nath, ela fez um período de, acredito eu, uns 6 meses, pelo menos, com o chapéu de operações, aonde ela ajudou a pavimentar os processos de CS, que praticamente não existiam, a implementar uma solução de gestão de atividades e de resultados de CS, entre várias outras coisas, me ajudou a recrutar, a preparar melhor as pessoas, mas ela teve muito mais um papel de processos e operações, e só quando a gente tinha superado essa fase é que ela foi e se tornou líder de pessoas, porque a gente falou, não adianta ter alguém que é líder de pessoas se as pessoas não têm processo nenhum para trabalhar e elas são colocadas a todo momento em rota de colisão. Então, se elas estão dentro de um quarto escuro, que onde elas andam, elas trombam com as coisas, e isso vai dar problema. Então, a gente precisa primeiro acender a luz do quarto para as pessoas se localizarem e falar, agora eu entendi, eu estou aqui, ele está ali, é isso que eu faço. Então, a Nath me ajudou muito com isso, e aí sim fez sentido ela ir para a liderança de pessoas. É claro que se ela quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu vou deixar ela super à vontade. Eu gostaria muito de pedir para vocês comentarem como que daí a parte que conectou daí vocês dois, a cadência que a gente foi criando ao longo do tempo, o que motivou, até que a gente criou esse ritual que o Vini começou a dar um spoiler ali, de que existe uma cadência determinada, uma temática a ser discutida. A gente trouxe o conceito de gestão à vista, porque transparência é um valor forte para o time, hoje o time vê as coisas. Eu gostaria que vocês comentassem. Eu já vou falar da minha gafe aqui, eu estou fazendo do celular e a minha bateria está para acabar a qualquer instante. Então,
eu vou passar essa bola para eles dois e vou me despedir antes que eu seja cortado pela própria bateria. Eu deixei o carregador do celular do outro lado da casa. Então, fica aqui a minha deixa. Adorei o papo. Acho que assim, né? Que bom que esses dois vão estar em vários outros conteúdos e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da carreira e do desafio diário de cada um deles. Aqui a gente está falando mais dessa parte que integra uma área a outra. Eu aprendo diariamente com eles e tenho a oportunidade de dividir aí o dia a dia. Para mim é um orgulho estar aqui. Agradeço a quem está acompanhando o Rampage, espero que esteja gostando. Se você começou por esse conteúdo, assista o das outras adjacências de vendas com outras áreas, assista o Rampage como um todo, põe a equipe para assistir. A gente está aqui não falando de processos, de técnicas, de hacks, de códigos e de coisas que a galera está de saco cheio de ouvir falar. A gente está aqui falando de coisas reais, de conflitos de dia a dia que acontecem, que está na parte mais difícil de atuar, mas que não por ser mais difícil precisa ser a parte menos prazerosa, muito pelo contrário, que é a parte que envolve pessoas, né? Se a gente cuidar bem das pessoas, se a gente garantir que os processos ali estão minimamente pavimentados por onde elas passam, elas têm informação para trabalhar, tem liderança ajudando, é a partir daí que a gente começa a vencer o game. Eu vou nessa, vou deixar a bola com vocês. Obrigado aí aos dois, fiquem à vontade para quando vocês acharem adequado, vocês encerram aí. Brigadão aí, desculpem a gafe, desculpa ver que tá no behind the scenes aí. Vou nessa, beijão. Valeu. Bora lá, meia hora, bastante coisa. Falando um pouquinho, o Rick deixou o caminho aberto para eu contar um pouquinho mais da minha trajetória. Então, quando eu fiz a transição de analista para líder de CS, fiquei na posição ali de liderança do time durante mais ou menos 7 meses. Nesse meio tempo, a gente criou uma área, a gente trouxe uma área de CSI, então pessoas focadas só para implementação, onde tirava um pouco da fricção do CS com vendas. A gente criou ali uma camada intermediária, onde essas pessoas conseguiam fazer a recepção dos clientes, onde as primeiras fricções normalmente aconteciam, que era no alinhamento do produto, como que eles iam operar isso dentro da empresa. A gente trouxe pessoas novas, então cabeça fresca, sem nenhum vício, para conseguir tocar esse processo. A gente percebeu que no decorrer da jornada do cliente com o nosso produto, não foi a melhor solução que a gente conseguiu encontrar. A gente resolvia algo interno, mas para o cliente não estava tão fluido. Então, no final do ano passado, a gente mudou, a gente pegou essas pessoas que entraram para implementação e a gente criou uma camada de Customer Experience, que é o time, parte do time que está hoje, né? A gente teve pessoas que vieram do financeiro, do suporte. Então, aqui na Hamper, a gente também tem muita transição de uma área para outra, o que é muito legal, porque as pessoas acabam trazendo uma vivência de outras áreas, acabam trazendo áreas novas, ideias novas, para que as coisas sejam resolvidas. E bem ali na pandemia, a gente deu um break na questão da liderança do time de CS e ali o início de CX, mas era já algo programado desde dezembro, então não foi por conta da pandemia. A gente realmente precisava colocar muito processo na área, a gente precisava azeitar muitos números, procurar formas de trazer transparência para o time em relação a processos internos que, infelizmente, a gente estava pecando. A gente era muito transparente na comunicação, mas em relação a onde eles pesquisarem dados, aonde eles precisavam pegar informações, era um pouquinho mais moroso o processo. Então, eu fiquei mais ou menos 6 meses só trabalhando em operações, estruturando muita coisa. A gente conseguiu ver ali a MRR oscilando e vendo o que a gente podia fazer durante o início da pandemia. Então, também foi uma transição que para a gente veio a calhar. Tinha alguém olhando para os números dia a dia, hora a hora. Então, era uma mineração ali de dados muito intensa,
porque de fato estava vindo muito pedido de cancelamento, a gente precisava refazer algumas propostas, então tudo foi documentado, e se eu tivesse na liderança do time, isso muito provavelmente não ia ter como dar vazão da forma como a gente deu hoje. A gente consegue olhar para um histórico real do que aconteceu ali no início da pandemia, né? E em setembro eu reassumi o time, já tinha comentado anteriormente, com novas contratações, então a gente deu um boost no time de CX, no time de CS, e é isso, gente. Acho que, de novo, né, a Humper ela vai se moldando de acordo com as necessidades. Eu e o Vini, nós estamos hoje como líderes da área, como gestores da área, mas eu tenho certeza que se a Humper precisasse da gente em um desafio que ela precisava resolver ali naquele momento, e se fosse nos dada a missão, com certeza a gente iria abraçar a causa, né? Operações ainda não saiu de mim, tô quase me desapegando do filho, mas ainda tá comigo, e assim, por mais que muitas pessoas às vezes brincam, né, é muita coisa, a gente precisa ter um descanso, eu fico satisfeita de saber que a gente consegue fazer entregas boas e a gente está conseguindo levar a empresa para um outro patamar, tanto para as pessoas, né, quanto para a empresa em si. E eu espero de verdade que vocês também sejam essa transformação dentro da empresa de vocês, né, onde vocês estão hoje, ou em novos desafios. Eu acho que a gente não pode ficar acomodado com toda a situação. A gente realmente precisa fazer parte de uma revolução ainda maior. E é isso, Vini. Boa. Só complementando um ponto, então, em cima dos processos entre as áreas, né, também, a Nath comentou um pouco sobre a transição dela, acho que conversa também com esse momento de maturidade que a gente começou a assumir também depois que a Nath reassumiu as pessoas, né, a liderança das pessoas do time, porque até então, Vendas conversava muito com o Ricardo, que era liderança de CS até então, né, de pessoas, né, a Nath sempre como guardiã dos processos e o Ricardo ali gerenciando as pessoas. Quando a Nath assumiu a área em setembro, a gente conseguiu dar um gás maior e mais rápido nos amadurecimentos entre as áreas. Então, algo que eu não tinha com o Ricardo, que era um one-on-one semanal para a gente poder falar das nossas áreas, né, o meu one-on-one com o Ricardo era entre eu e ele, e aí o chapéu dele era de CEO, não de líder de CS, e seria muito difícil se a gente tivesse o one-on-one para falar de vendas de CS, porque, querendo ou não, ele também é meu líder, então ele ficaria um pouco em cima do muro, né, um pouco daquela dificuldade de vestir vários chapéus, enfim. Então, quando a Nath assumiu, trouxe bastante velocidade para isso. Então, a gente tem reuniões semanais, onde a gente traz pontos que a gente pode ouvir tanto nas deles, ou pontos que a gente precisa de resolver naquele momento, que a Nath também provavelmente ouviu na call de CS, algum cliente, algum processo, lembra os vendedores disso, isso acontece bastante. E aí, a gente tem uma vez por mês, a gente senta, conversa nós dois, primeiro ela traz sobre alguns pontos sobre os desalinhamentos de venda, que são poucos, logo em seguida a gente marca uma reunião com o time de vendas, a Nath não participa, daí vou eu com o time, para a gente poder discutir e aprender sobre esses desalinhamentos, né? Já surgiram embates muito legais, muito fodas, nem sempre a gente entra em acordo, nem sempre o vendedor concorda, é normal, bate o pé, não, se fosse eu venderia de novo, só para fazer vou vender de novo, vender outro igual, mas é um pouco do papel também, a gente está falando aqui de um processo que a gente toma muito cuidado para não virar um cabo de guerra, né, puxando um do lado, o outro puxando do outro. É uma reunião de feedbacks, aprendizados, e a gente, quando devolve para o time de CS, até um aprendizado que a gente teve, é importante envolver CS no retorno, porque senão a visibilidade não acontece. Puta, será que falaram daquele cliente que eu levei? Puta, será que o vendedor, que é o fulano de tal, tá sabendo daquele cliente que ele me passou? Então, a gente tem o trabalho de eu também participar de uma reunião com o CS e devolver para eles o que foi conversado durante a reunião, e óbvio, sempre propondo também melhorias, né, às vezes o que foi trazido
dá para melhorar também, traz um pouco mais de informações, faltou talvez isso, porque talvez se tivesse essa informação que você poderia ter trazido, a gente teria uma discussão mais aprofundada, e não aconteceu. Então, e óbvio, sempre tentando evitar a discussão, é sempre uma reunião de aprendizados e feedbacks. Acho que esse é a forma que a gente tem hoje para a gente poder tocar em cima desse assunto que é delicado, né? Isso, pessoas podem levar para o pessoal, eu já vi isso acontecendo, né? Achar que é pessoal, um vendedor passar uma venda para o César desalinhado, porque ele não gosta de mim, aí já começa a ficar uma conversa de maluco. Então a gente evita isso ao máximo, e o primeiro de tudo a gente foca nas pessoas, e depois, como o próprio Ricardo e a Nath vem comentando, em cima dos processos, né? Acho que se tem algum problema, e não é com a pessoa, provavelmente é com o processo. A gente isola eles e a gente trabalha sempre em cima do principal. Mas é isso também do meu lado, que não podia deixar de fazer esse complemento também em cima do que a Nath falou. E você quer comentar mais alguma coisa, Nath? Não, Vini, eu acho que o recado final por mais que a gente tenha falado de processos, de pessoas, não interpretem que a gente está com o tema 100% resolvido do nosso lado, né? A gente sempre está vendo formas de trazer diferente, de envolver os times de formas diferentes. Acho que nenhuma empresa vai conseguir chegar em um formato já... Cara, esse aqui, a gente vai engessar e a gente não muda mais. Conforme vão entrando pessoas no time com perfis diferentes, características diferentes, a gente precisa ir se adequando com essas novas pessoas que estão chegando, né? Então, sim, gente, é super mutável tudo isso que eu e o Vini a gente falou. Aqui na Hamper deu certo, está dando certo, mas a gente tem certeza que daqui a uns meses a gente vai precisar rever tudo isso, pensar em novas estratégias. O time também às vezes cansa do mesmo reporte, então a gente tem que também levar coisas novas para o time. Da minha parte é isso. Ótimo. Fechamos. Obrigado demais a toda a organização do evento, esse evento maravilhoso. Obrigado também pelo convite. Estar aqui, compartilhar, é sempre um prazer, adoro. E também estar do lado de pessoas incríveis. Nath, o Ricardo, que precisou de sair. Poxa, é um prazerão dividir o dia a dia com eles, a trincheira. E é isso, galera. Espero que vocês acompanhem os outros conteúdos. Não deixem de assistir as outras intersecções entre áreas. Tem um bate-papo também legal que dá para dar uma aprofundada em cima sobre transição, que eu comento sobre a transição de vendedor para gestor. Acho que tem algumas coisas legais que foram pretextos que a gente levantou aqui hoje, mas que a gente não abordou. E bora para cima, bora rampar. Nath? Legal. Bom, Ricardo, Vini já falaram de conteúdos, não vou ser repetitiva, mas eu tenho um outro recado para vocês, né? Para quem é premium, as pessoas têm direito, né? A gente vai disponibilizar materiais para vocês. Então, quem entrou no free, já faz o upgrade. Vai ter muita coisa legal, gente. Além de vocês poderem assistir outras palestras, verem outros conteúdos, vocês também vão ter bastante coisa prática que a gente vai conseguir entregar para vocês. Então, sim, o formulário que a gente utiliza aqui, algumas coisinhas que a gente utiliza ali de regra no Trello, a gente vai disponibilizar para vocês. Então, fica como material, caso vocês tenham interesse em utilizar, em adaptar, em ter como base, enfim, em tentar entender tudo que a gente falou, a gente disponibiliza tudo isso. E é isso da minha parte. Fechamos. Valeu, Nath. Tamo junto. Um abraço e é nóis. Obrigadão, gente. Até mais.